Olá, eu sou a Mai e eu ajudo recém-formados em odontologia a estruturarem a sua carreira e chegarem aos seus primeiros 10 em 30. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre networking. Networking na odontologia e a importância dele para você construir uma carreira de sucesso na profissão, ganhar mais credibilidade e se tornar uma referência na sua região. Afinal, o destaque na carreira também envolve visibilidade e boas relações. Networking nada mais é que uma habilidade comportamental de se conectar e gerar valor para outras pessoas, formando uma rede de contatos profissionais, ou seja, uma rede de relacionamentos. E esse pode ser um ponto de partida para você alavancar na sua carreira. Existe uma frase muito famosa que diz que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Você já deve ter escutado. Então procure estar rodeado de pessoas em quem você se inspira. Porque as pessoas em quem você se inspira dizem muito sobre o resultado que você vai alcançar. Só que antes de você querer se aproximar de alguém, de alguma pessoa, apenas para obter o benefício de estar próximo a ela, você precisa gerar valor. Principalmente pessoas que já têm uma certa visibilidade, elas buscam estar perto e relacionamentos que gerem impacto para elas. Isso significa que se você não gerar valor, essa conexão não vai acontecer. A tal da reciprocidade, sabe? Então, assim, qualquer relacionamento que tenha base o interesse, ele não irá se sustentar, não adianta. Relacionamento não é só interesse, tem que ter troca. E o principal, se vocês buscam o mesmo propósito, essa ligação ela se torna muito mais forte, porque o propósito faz isso. Então, quando você consegue se conectar nesse nível de profundidade, é que o jogo muda. Sendo assim, você precisa criar uma boa rede de contatos na base do propósito. Sendo assim, você precisa criar uma boa rede de contatos, mas na base do propósito. As suas amizades, as suas parcerias, aquelas que você conquista, elas vão favorecer o quê? Troca de ideias, troca de informações, de indicações, novas tecnologias, produtos, equipamentos, enfim. É essencial que você esteja próximo de empresas e profissionais que irão somar ao seu trabalho. Um tempo atrás, eu estava querendo vender o meu aparelho de raio-x mais antigo, porque eu comprei um novo. Eu comentei apenas com um colega. Eu não fiz nenhum tipo de anúncio. Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp, nada. O que eu poderia ter feito, né? Que poderia ter gerado um resultado muito bom também. Mas nesse caso específico, eu comentei apenas com um colega. E 2 dias depois, eu já tinha fechado o negócio. Para você ver o poder da sua rede de contatos. Agora, se você tem dificuldades de networking, também não precisa se preocupar. Existem estratégias que ajudam você a criar essas conexões de uma forma mais tranquila. Nesse vídeo, a gente vai falar de 10 dicas que irão ajudar você a aumentar o seu network, cultivar excelentes relacionamentos e ter ótimos contatos na sua agenda. Vamos lá? Primeira dica então, explore vínculos familiares e de amigos. Quantos de nós a gente conhece alguém como o amigo do meu pai, o colega do meu primo, o amigo do meu amigo? Muitos, não é verdade? A família é o nosso primeiro contato com o termo networking. Logo depois vem os amigos, né? E o que a gente deve fazer é aproveitar esses laços, porque eles já estão estabelecidos. Assim a gente amplia a nossa rede de contatos. Porque essas pessoas, elas podem nos indicar ou precisar do nosso serviço. Em 2010, quando eu me formei, a oportunidade que eu tive de comprar o consultório veio através de um conhecido do meu pai. Ele sabia que tinha um dentista vendendo um consultório em uma cidade vizinha, ao mesmo tempo que sabia que a filha do seu Djalma tinha se formado em odontologia. Não fosse ele, eu nunca saberia desse consultório, que na época foi uma boa oportunidade para eu iniciar minha carreira, né? Sem contar os inúmeros pacientes que eu conquistei e que vieram de indicações familiares ou de amigos próximos. Um ponto importante aqui é que networking também é confiança. Quanto mais eu te conheço, mais eu confio. Agora, se a indicação veio realmente de uma pessoa conhecida e que eu confio, essa pessoa já vai chegar até você, até o seu consultório, muito mais propícia a fechar o tratamento. Indicação é ouro.
ouro. E outro exemplo que eu tenho para vocês é a orquestra. Eu toquei em uma orquestra clarinete por quase 10 anos, desde os meus 16 até mais ou menos 26 anos, né? Numa igreja, na Igreja Assembleia de Deus. Ali eu criei muitos vínculos. Eles me viram o quê? Passando no vestibular, estudando, me formando. Eles acompanharam o meu crescimento. E eu tenho muitos, mas muitos pacientes que vieram dessas conexões que eu criei. Inclusive foi dali que surgiram os meus primeiros pacientes. E é dessa forma que acontece para a maioria dos recém-formados em odontologia. Principalmente aqueles que abrem o seu próprio consultório. A primeira cartela de clientes normalmente são pessoas que vêm de onde? Do seu networking, da família, amigos, conhecidos, vizinho. É assim que acontecem as trocas. E a segunda dica é: converse e crie conexão com seus pacientes. Ah, mas paciente? Sim, paciente. Para network? Sim. Você não sabe como é poderoso. Invista nisso. Primeiro que quando você cria conexão com o paciente, as chances de ele fechar o tratamento com você aumentam demais. Então, quanto maior a conexão, maiores as chances de ele fechar. Essa já é inclusive uma dica de venda, viu? Paciente satisfeito e com conexão com você, ele vai te indicar para os contatos dele, né? Indica para o amigo, para o tio, para o vizinho, para o colega de trabalho. E daí você já sabe. Paciente que chega até você por uma indicação, pelo networking que você criou, é paciente que, se bem conduzido, ele fará todo o tratamento com você. E assim, você acaba aumentando ainda mais o seu networking e a sua cartela de clientes. No meu consultório, o que eu mais atendo é pacientes que chegaram por indicação de outros pacientes. Vamos combinar? Um paciente que chega por uma indicação de um serviço bem realizado é muito gratificante, muito. Em todo e qualquer atendimento que eu faço, eu sempre procuro conhecer um pouquinho mais de cada paciente. Eu realmente assim me posiciono de igual para igual. E dessa forma o paciente se abre, ele conta suas histórias, porque eu realmente dou abertura, eu me prontifico a ouvir e interagir com ele. Eu crio conexão. Muitos colegas pensam que se posicionar dessa forma pode perder um pouco de autoridade, mas de maneira alguma. Você perde muita venda, você perde muitos amigos. Sim, eu tenho muitos pacientes que se transformaram em grandes amigos. Você perde o networking que isso pode proporcionar. Quando você se coloca em um pedestal e não dá nenhum tipo de abertura para o paciente, aquele quebrar o gelo, você já perdeu. Pensa nisso com carinho. E se você ainda não pratica, começa a colocar em prática hoje. Terceira dica, então. Aproveite a fase acadêmica. Se você ainda está na faculdade, estreite os laços com os professores. Seja através das aulas, das pesquisas, esteja próximo desses profissionais, cole neles, porque eles podem te ajudar com conselho, com indicação pós-formatura. Além disso, aproveite para criar um máximo de conexão que você conseguir. Colegas de sala, colegas que estão em fases superiores ou os calouros, colega de outro curso. Faça conexões, converse, troque ideias, ajude. Na época da faculdade, eu realmente anotava tudo que os professores falavam. O meu caderno, ele ganhou até apelido. Era o famoso Maiarão. Chegava na época de prova, o meu xerox, ele rodava a sala inteira. Tempos depois, o Maiarão ficou tão famoso que ele estava rodando já outras fases da odontologia. E através do meu caderno, eu gerei muitas conexões. E no final da graduação, eu recebi muitos agradecimentos. E essa foi uma forma de eu deixar a porta aberta, porque a conexão ali foi criada. Eu tenho contato com muitos até o dia de hoje. E um tempo atrás eu fui prestar uma prova para mestrado, e eu precisava de indicações. Adivinha quem me indicou? Um colega da graduação, que era de uma fase superior à minha, e que hoje ele é professor da universidade. E a outra indicação veio de uma professora, que foi quem me orientou no TCC. Então, gere conexões, aproveite. Pode ter certeza que quando você precisar, eles vão lembrar de você e estarão lá. Quarta dica, participe de eventos na área. Em breve tudo vai voltar ao normal, então fique atento ao calendário de eventos mesmo dentro da odontologia. Sempre que possível, marque presença. São encontros, feiras, palestras, congressos, simpósios.
né? São eventos que reúnem muitos profissionais e de diferentes cidades, então são excelentes oportunidades para adquirir conhecimento, para atualizar informações técnicas, mas o principal, conhecer pessoas, especialistas diferentes, de localidades diferentes. Olha que momento! Você tem a chance de se inteirar sobre ações e práticas de outras regiões, conhecer realidades diferentes, né? Vocês podem dividir experiências, isso realmente não tem preço. Você aprende muito com essa diversidade, com essa troca que network, né, oferece. Além disso, você se faz conhecido e se mostra acessível, se mostra aberto para novas conexões. Isso aumenta a credibilidade do seu nome. E desses eventos, pode surgir muitas parcerias. E na época em que vivemos de redes sociais, essas parcerias podem se tornar importantes para collabs, em lives, por exemplo. Então, realmente aproveite para se conectar, mesmo que seja um evento pequeno na sua cidade, com profissionais da região, aproveite. Tudo é conexão. Quinta dica, então, utilize as redes sociais para gerar mais contatos. Isso mesmo. A gente já sabe que as redes sociais são uma ótima ferramenta, né, para a gente manter contato com pessoas e com empresas e cultivar realmente um relacionamento mais próximo com elas, já que muitas vezes a distância geográfica não permite, né? Então, utilize esses recursos ao seu favor. Utilize o quê? Para divulgar o seu trabalho e, ao mesmo tempo, acompanhar os grandes nomes do mercado, né? Aqueles profissionais que te inspiram. Nas redes sociais, você pode acompanhar profissionais que, na verdade, estão distante de você. Lembrando que não basta ter um perfil nessas redes, você precisa estar ativo, não basta só ter o perfil. Faça comentários, compartilhe, dê likes, participe, se envolva, para que seu nome sempre esteja em evidência. Só tenha o cuidado para manter uma postura realmente profissional, né? E falar com propriedade. E sempre que possível, gere valor. Esse é o segredo. Não queira apenas sugar, dê muito mais, principalmente para as suas inspirações. Vamos para a sexta dica. Se você não montou consultório, aproveite os empregos iniciais. Então, assim, se você saiu da faculdade e seguiu outro caminho, que não foi a abertura do seu consultório, do seu próprio negócio, aproveite. Se você está trabalhando em alguma clínica, né, para algum outro dentista, você vai conhecer muitos profissionais, muita gente, então essa é uma oportunidade para você mostrar o seu trabalho mesmo para outros dentistas que são mais experientes, né? Que já têm uma certa influência no mercado. Então aproveite essas conexões para realmente gerar valor e mostrar o seu valor, mostrar o seu diferencial. Na 9ª fase, eu fiz um estágio que não era obrigatório em um consultório que ficava aqui em uma cidade vizinha da minha. E eu fiquei lá por 6 meses. Nesse período, eu realmente tirei muito valor para aquela clínica. Eu acabei levando, inclusive, muitos pacientes, muitos conhecidos. E nos últimos meses, eu já tinha o meu CRO em mãos, né? E eu acabei fazendo alguns atendimentos. Mas logo eu saí porque eu já montei o meu consultório. Eu não recebia nada nesse estágio. E eu realmente não quis receber nada, porque eu estava aprendendo. E, enfim, eu mostrei o meu trabalho para o doutor, mostrei toda a minha capacidade técnica, mostrei os meus valores e o tempo passou, né? No final do estágio, eu realmente agradeci muito pela oportunidade e uns 5 anos depois, ele se aposentou e ele apareceu no meu consultório como paciente. Eu fiz todo o tratamento dele, fiz todo o atendimento dele, né? E aí eu te pergunto, por que ele me procurou depois de tanto tempo? Porque lá eu gerei valor para ele, eu gerei conexão. Depois ele trouxe a filha para o atendimento também, atendi, fiz todo o tratamento da filha. Há uns 2 anos atrás ele trouxe o irmão de São Paulo. A família dele é toda de São Paulo. Então o irmão veio de São Paulo, eu fechei até algumas semanas da agenda para tratar ele um pouquinho mais rápido, né? Até porque ele vinha de uma cidade mais longe só para fazer o atendimento aqui em Santa Catarina. E nesse exato momento eu estou atendendo a sogra dele, que fechou comigo o protocolo superior e inferior de porcelana. A gente já está na etapa da reabilitação, mas ela iniciou realizando levantamento de seio, maxilar e enxerto. Protocolo superior e inferior de porcelana. Você sabe que é um dos procedimentos de maior valor na nossa tabela. Quando eu fiz o estágio lá atrás, eu nunca imaginei essas possibilidades.
Só que lá naquele estágio eu dei o meu melhor, mesmo sem receber nada em troca, eu não estava recebendo. E olha que bacana, o pagamento daquele estágio chegou alguns anos depois. E tenho certeza que a tendência é nem parar por aí, a indicação, esse network, ele continua. Então, não menospreze nada. Se você tá em uma clínica ou um consultório que você se sente desvalorizado, tente mostrar o seu valor e fazer a diferença lá dentro. Isso vai trazer resultados para você no longo prazo. A sétima dica é: aproveite as relações sociais para conhecer pessoas novas. Então, assim, sempre que você tiver a oportunidade de manter relações sociais, procure aproveitar. É claro que você não precisa deixar de lado os seus momentos com a família, né? O seu próprio lazer. Mas aproveite se você tiver alguma festa de algum amigo, ou um chá de bebê, ou uma festa da cidade. Então, aproveite, porque é um investimento para a sua carreira. Faça novos amigos, né? Esteja aberto a novos relacionamentos. Converse, seja participativo nesses eventos, né? Caso não queira falar sobre si, seja um bom ouvinte, né? Escute o que o outro tem para te dizer, porque dessa forma você vai estar marcando presença no evento, né? O que fará as pessoas lembrarem de você em outros momentos, né? Mas você não está se expondo, tá? Então é uma ótima dica. Vamos para a oitava dica. Seja empático e interessante. Como a gente já conversou, o networking, ele só vai acontecer quando você agrega valor para outra pessoa. Quando você faz isso sem querer receber nada em troca, essa pessoa que você ajudou, ela vai se sentir na obrigação de retribuir, de alguma forma. E muitas vezes ela vai tentar retribuir nem no mesmo momento, né? Em alguma outra ocasião. Então, o importante é o quê? É você oferecer a sua contribuição e deixar aquela porta aberta. Seja empático e se mostre disposto a ajudar, né? Disposto a ajudar amigos, colegas de trabalho, de profissão, né? Procure escutar o que o outro tem a dizer. A maioria das pessoas, elas só falam, só querem falar de si. Seja um ouvinte, demonstre interesse pelo que o outro está falando, né? Seja empático. Procure fazer tudo isso de uma forma muito natural, porque as pessoas, elas vão perceber se você está fazendo por interesse, né? E daí, se ela percebe que você está fazendo por interesse, o network não vai rolar. Outra coisa importante, seja interessante. O que isso quer dizer? A maioria dos dentistas só falam de dente. Não fale apenas sobre odontologia, né? Aborde outros temas relevantes, os temas do momento, o que está acontecendo. Mantenha um diálogo agradável, um diálogo produtivo. E a nona dica é: colega de profissão não é inimigo. Eu vou repetir. Colega de profissão não é inimigo. E é incrível como na odontologia ainda existe essa rivalidade entre os profissionais. Ela está muito presente ainda. Se a gente vai para o dicionário, o que é rivalidade? Né? A rivalidade no dicionário é uma situação em que o consumo de um bem por uma pessoa reduz a quantidade disponível para outra pessoa. Então, assim, os profissionais que possuem esse tipo de pensamento, vendo seu colega como inimigo, como rival, eles vivem na escassez. Entenda o seguinte: quando seu colega ele atinge algum resultado, algum sucesso, ele não está diminuindo a sua chance para alcançar também. Muito pelo contrário, o universo é abundante, o mundo é abundante, tem oportunidade para todo mundo. E quanto mais você ajuda, mais você cresce. Quanto mais você ajuda, mais você cresce. Então, para com esse pensamento de escassez e aproveite as oportunidades de network, né, com seus colegas de profissão. Eles nunca serão inimigos. E entenda, seu colega de profissão não é seu concorrente. Não veja ele dessa forma. Para você entender, tá? A localização do meu consultório, eu fico em uma sala térrea, né? E do meu lado, ladinho mesmo, sala térrea também, tem outra clínica odontológica. Bem na frente tem um prédio. Nesse prédio tem mais 2 consultórios. Na minha sala antiga, meu outro consultório, tinha um consultório bem em cima do meu e um outro na frente. Aqui, graças a Deus, não existe essa mentalidade de escassez. E a gente acaba se ajudando muito.
Troca de materiais nem se fala. Então, assim, faltou qualquer coisinha, a gente está pronto para socorrer o outro. Já emprestei meu motor de implante, já emprestei, né, os meus kits cirúrgicos. Nós nos ajudamos de verdade, porque eu entendo, assim como eles, que a gente não é concorrente, a gente não é inimigo, a gente não é rival, né, ou como queremos chamar, assim. Todos estão com as suas agendas lotadas de paciente. Então, assim, existe público para todo mundo. O mundo é abundante mesmo, muito abundante. Não é escasso. Então, colega de profissão não é inimigo. A 10ª dica de hoje é, né, para fechar assim, com chave de ouro, não basta criar um network. Você precisa cultivar esse networking. Não espere ser ajudado para ajudar. E nem vai buscar os seus contatos, os seus amigos, só quando você precisa de ajuda. Essa relação que você tem com os seus contatos, ela tem que ser realmente natural, tem que ser constante, tem que ser efetiva. Porque se alguma parte se sente sugado, né, ou se vê interesse por trás da sua ajuda, o network não funciona. Porque daí deixa de ser um relacionamento saudável. A tal da reciprocidade, como a gente já conversou. Então, tenha paciência. O network ele vai acontecer de uma forma natural, ele tem que ser de uma forma natural. Não force nada, né? Não seja artificial para tirar vantagem de alguém ou de algo. Criar um bom network pode levar bastante tempo, mas é um tempo que vale a pena ser respeitado. Você precisa respeitar esse tempo. Bom, pessoal, essas foram as 10 dicas de hoje para você criar um bom network, né? Um bom networking na odontologia. E para finalizar esse vídeo, não esqueça, seja sempre você mesmo. Absolutamente ninguém consegue usar uma máscara por muito tempo. Você precisa criar relacionamentos reais. Você precisa criar relacionamentos reais. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Comecem a colocar em prática ainda hoje. E compartilhe aqui comigo também nos comentários, viu? Como é que tá o teu networking? Afinal, o meu propósito aqui é realmente compartilhar conteúdo que ajudem e façam sentido para vocês. Até o próximo vídeo.